Nós estamos iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. E você sabe que aqui nós sempre estamos antenados e preocupados em trazer tudo de melhor e todas as novidades que acontecem no mercado condominial. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante. É um assunto que todo mundo tem interesse em resolver dentro do condomínio, que é a individualização de água e de gás. Porque as pessoas querem pagar de forma justa pelo que elas consomem. Claro, eu não posso fazer esse programa sozinho, até porque eu tenho pessoas com grande conhecimento no assunto que estão aqui conosco e eu passo a apresentá-las para vocês. Temos aqui a Patrícia Vedrano. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Que ótimo, Patrícia. Vamos conversar bastante. Vamos aproveitar aqui toda a sua expertise. E temos também aqui uma pessoa que já é habituê aqui do nosso podcast, Alexander Sardelari, síndico profissional, com uma formação técnica consistente, que também vai nos ajudar aqui na discussão desse assunto. Seja bem-vindo, Sardelari. Obrigado, Demilson. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Que legal. Patrícia, vamos lá. Quem é a Patrícia Vedrano, né? E como é que ela criou essa empresa que já tem aí décadas de existência e trazendo soluções muito bacanas aí para as pessoas que vivem em condomínios? Bom, a Patrícia Vedrano é formada em publicidade e propaganda, mas trabalha com medição de água e gás desde 2001. Então nós somos um dos pioneiros no mercado. Antigamente era muito mais analógico, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia de ponta. Nós somos integradores de sistema, então a gente faz a comercialização, a instalação dos medidores. Hoje nós temos a nossa tecnologia própria da Vedrano Tecnologia, com sistema de IoT, que manda leitura diária, com diversos alarmes, e cada morador vai, através da web ou do aplicativo, ter um login e senha individual para acessar a sua conta, o seu consumo e verificar todo o seu tipo de consumo de água e gás mesmo, né? Eu também faço parte da ABNT, eu sou colaboradora de normas desde 2007, do Sistema de Medição Remota Predial de Água e Gás. Muito importante isso. Então a gente estudou bastante, sou certificada na Sabesp pelo Proaqua, já viajei mais de 15 países conhecendo fábrica de medidores, né, na Ásia, na Europa, na África. Então eu adquiri um estudo técnico e hoje, sinceramente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque isso tem uma relevância e inclusive um impacto ambiental. Sem dúvida, que é uma coisa muito legal, muito bacana da gente em algum momento aqui também posicionar. Sardelari, você nessa sua trajetória já aí de cuidado de diversos empreendimentos, diversos condomínios, não é? Você tem se deparado com esse desafio também, né? Sim, eu tive até o começo da minha parte sindicatura foi, vamos dizer assim, bem exigente, porque eu fui síndico completo de 784 unidades e por acaso a gente passou por duas individualizações, né? A primeira teve uma empresa, ela quebrou no meio do caminho, né? Eu acho que até a Patrícia deve saber quem é. E aí teve que trazer uma nova empresa e é novo processo. Isso é um trabalho realmente, num prédio assim de 800 unidades, 6 meses, 8 meses de trabalho. É bem difícil. E mais custo, né? É, claro, mais custos. Investimento. Então, assim, tem uma escola, a vida, né? É uma excelente escola, tem muito que eu acho que agregar aqui ao programa de hoje. Obrigado. Que legal. Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos de legislação, hoje, o que é obrigatório em termos da individualização de água e gás? Na verdade, tem uma lei que foi sancionada em 2016 pelo Temer, na época, onde a medição individualizada tem que ser implantada a nível nacional. E as construtoras e incorporadoras hoje precisam entregar apenas o medidor, né? Que pode ser analógico, mas a gente sugere que pelo menos ele seja pré-equipado, que ele possa receber uma tecnologia e não seja apenas um medidor aprovado pelo Inmetro, mas que não tenha como absorver nenhuma tecnologia. Senão tem que trocar o medidor, né? Senão vai ter que trocar e começar do zero, ou então vai ter que fazer na época do passado, anotando ou tirando foto. Exatamente. Tá. E isso vale tanto para a água como para o gás? Não, na verdade o gás ele tem que ser
preparado, previsto, né, no manual do proprietário das incorporadoras construtoras. Mas a água não, a água já a lei é nacional desde 2016 para implantar pelo menos os medidores pelas construtoras e incorporadoras. Tá. E por que as concessionárias, vamos falar um pouquinho especificamente de água agora, depois a gente fala de gás. Por que as concessionárias não têm interesse de oferecer essa individualização? Na verdade, o custo, né? Primeiramente é o custo, mas está dentro do prédio, né? Está dentro do apartamento. Então, a concessionária, o que importa para ela é o medidor principal. E dali para dentro, cada morador tem o seu. Senão, ela vai ter que encharcar o administrativo, ela vai ter que absorver manutenção, vazamento, uma série de coisas. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a Sabesp, desde 2007, se eu não me engano, 2008, ela homologou algumas empresas, uma meia dúzia, onde a Vedrano é certificada, e o nosso engenheiro civil também, não só a tecnologia, mas o engenheiro também é certificado, para fazer o sistema Proaqua, aonde era feito um projeto, o engenheiro desenhava esse projeto mesmo preparado, aprova esse projeto e depois implanta a tecnologia. E aí essas empresas homologadas passavam isso para o sistema da Sabesp, subia na API, né, na API da Sabesp, e emitia a conta para cada morador, podendo até cortar a água diretamente da Sabesp. Só que agora teve uma privatização, né, com uma empresa equatorial, e agora eles estão num processo de mudança disso, de análise. Então, o Proaqua, por enquanto, ele está pausado e está sendo estudado qual vai ser a melhor forma de continuar ou não. Tá. Então, nesse momento, né, as construtoras, para os empreendimentos novos, elas têm que entregar já com os medidores instalados, né? E o condomínio tem que contratar a medição. Isso, ele pode contratar uma empresa que encaixe nesse medidor. Por exemplo, a nossa empresa, ela tem portabilidade, ela pode trabalhar com 99% dos medidores que tem no mercado. Tá. Eu não falo 100 porque pode ser que surja algum que não seja compatível, mas a nossa tecnologia não é engessada. Então, eles vão ter que contratar a empresa e fazer a parte de leitura e gestão para estar enviando a autogestão que vai ser incorporado no boleto do condomínio da administradora específica que ele tiver. Integrando nos sistemas da emissão dos boletos mesmo. Tá. Agora uma questão, Sardelari, que a gente se depara sempre é o seguinte: a medição da concessionária aqui principal de São Paulo, a Sabesp, né? Claro que tem outras concessionárias aí no interior do estado e também nos outros estados, mas ela tem uma forma de medição que ela cobra uma taxa, não é isso? Até 10 metros cúbicos. Sim. Certo? Isso. E a partir daí tem uma escala que cresce exponencialmente de acordo com o consumo. Né? Eu, pelo menos, já enfrentei diversas situações em assembleias da forma com que o rateio deve ser feito dentro do condomínio. Isso é bem polêmico. Não é isso? É bem polêmico. É que assim, existem várias formas, né? Hoje a maioria do pessoal pega o metro cúbico médio. Você pega a quantidade de água, o valor da conta, divide a quantidade de metros cúbicos que essa conta mediu, você define o valor hipotético do metro cúbico. E aí se mede o hidrômetro da cada unidade, calculou que foi R$6. Aí você cobra R$6 para cada metro cúbico de apartamento. 10 metros vai pagar 60, 20 metros paga 120. Isso é uma forma de cobrar. Só que acontece, essa ideia da lei federal, ela teve existe a Sabesp também, existem as faixas de cobrança. Sim. O que ultimamente eu estou defendendo é que essa faixa de cobrança que existe dentro da Sabesp também seja transferindo para a medição dentro do apartamento. Quem consumiu 10 metros paga uma tarifa menor. Porque é até isso, 10 metros. Até 10 metros. E aí depois tem a de 20, a de 50. Porque a diferença entre... hoje está cerca de R$6, R$7 o metro cúbico para quem é até 10 metros cúbicos. E você chega na faixa de 50, a gente está falando de R$18, R$19. A diferença é muito grande. E aí a ideia da lei também foi... E a medição individualizada é realmente... Quem gasta, pagar, né? Ser onerado por isso. Esse é o conceito da obrigatoriedade lá atrás. Para quem realmente... E a questão ambiental, né? Quem consome mais recurso, pague mais caro por esse recurso consumido. Então, hoje em dia, a tendência é o pessoal usar a conta da Sabesp. A tabela da Sabesp dentro dos apartamentos, individualizado. Isso é uma forma, mas como não tem obrigatoriedade, a lei não define isso. Sim.
cada condomínio adota uma forma. É isso que é o problema. Eu sou a favor do que você acabou de dizer, só que tem o seguinte, quem que reclama? Aquelas pessoas que moram sozinhas, Sim. que têm um consumo muito baixo, que consomem 3, 4 metros cúbicos por mês. Não, e existe até um erro, né? Tem apartamento que às vezes, pela forma que eles fizeram, apartamento vazio paga 0. Isso. Mas aí a gente tem que pensar que a Sabesp não olha assim. Existe um tal de economias, né? Pelo menos na parte residencial existe uma questão de economia. Se tem 120 apartamentos, a Sabesp cobra 120 tarifas mínimas. Então a pessoa só ter água no apartamento, a disponível de água, ela já deveria pagar uma taxa, independente se se o apartamento está vazio. Sim. Então isso é outra falha que existe nos cálculos. É que, vamos dizer assim, é uma coisa bem complexa. O condomínio, vamos dizer assim, eu sinto que falta, alguns síndicos não têm esse conhecimento. As empresas, algumas também não têm essa forma de trazer, ou elas até conhecem. Mas uma questão de estresse na Assembleia, se vende mais simples. Na verdade, assim, o que eu sugiro Sim. é assim, que além de aprovar a empresa que vai individualizar, aprove o método de cálculo que vai ser aplicado, porque a gente sabe que o síndico responde por tudo, civil e criminalmente. Certo. Então a pessoa pode se achar injustiçada dependendo do tipo de método que for aplicado. E a gente tem, vamos pôr, opcionalmente, o meu software ele mede metro cúbico. Perfeito. Mas a gente explica 3 métodos de cálculo. Uma, a progressiva da Sabesp, que tem a taxa mínima e progressiva, que é o que vocês estavam falando. A outra é o metro cúbico linear. Então a gente pega aquele total da conta, mesmo com as economias, Sim. e divide pelo metro cúbico, que vai sair o coeficiente correto. Essa conta, ela vai bater, e a diferença, que pode ser em média de 5 a 10%, é a área comum, que vai ser rateado igual para todo mundo, ou por fração ideal. Sim. E existe o método de fração ideal, e aí existe também um quarto método, que é o método, por exemplo, quando tem caldeira, água de retorno, porque tem o calor, ou a caldeira, ou energia solar. Então a gente tem uma equipe própria, da parte de gestão, aonde a gente às vezes vai com a gente na assembleia, quando a gente é chamado virtual ou presencial, e explica esses métodos, e aí a assembleia vai decidir qual que é melhor. O da progressiva é muito interessante, porém, é o que vocês disseram. Quem paga muito pouco, 2, 3 metros cúbicos, se sente injustiçado. E a tabela progressiva, ela às vezes sobra um valor da conta, isso que eu ia te falar. uma receita alta. E que aí não tem como justificar ou fazer alguma coisa do gênero. É por isso que eu acho que é uma dica importante aqui para os síndicos, é que crie uma conta separada gerencial, que pague as contas de água e receba também os moradores, porque aí você vai ter um saldo que não vai se confundir com a ordinária ou com outro fundo de obras, para que você tenha esse valor e aí você faça uma gestão melhor do dinheiro. Pode cobrir inadimplência, pode ser alguma coisa para bomba d'água, limpeza de caixa d'água. Sim, pode pagar o próprio sistema. Sistema. Sim, de manutenção da parte hidráulica do prédio, né, as bombas, tudo que for ligado à água, o cara pode colocar nessa conta e ele se pagar, né, não gera uma ordinária. Ou os próprios medidores, né, que com o tempo eles precisam ser substituídos. Sim, você pode fazer um caixa. Né? Eu tive esse problema no prédio, muita gente desconfiava da medição, e aí eles queriam que o condomínio de uma forma bancasse. E aí deu uma discussão nas reuniões e cada um que questionava, a empresa vinha e trocava. Ainda mais porque esse prédio passou por aquela questão. Teve uma tecnologia, uma empresa que estava no prédio. Alemã. Isso aí está. Né? E quando ela mudaram, o prédio, nesse momento, eles decidiram fazer leitura visual. E até hoje está na leitura visual. Porque ninguém quis bancar uma... Com 800 apartamentos. Que ninguém quis bancar isso. Então, esses medidores estão sendo trocados. Olha, eu vou pôr a mão na cabeça. Não, então, é impressionante. Mas se foi para a Assembleia e o pessoal não aprovou. Sim, não foi. Isso que é impressionante. Não Mas aprovaram. o medidor não é eterno. Eles têm que entender que é igual o carro, é igual um celular. Nenhum medidor, por mais que tenha uma vida útil longa, às vezes 10, 12 anos, e pelo 1,7 m, nenhum medidor é para a vida inteira. E já faz tempo que essa empresa saiu, né? Sim, não, você está falando para tem 12 anos esses medidores já. Então. Na época até o pessoal me provocou, eu fui até conversar com o Inmetro para validar esses medidores para ver se eles estavam... Só que quando você levanta o custo de uma certificação, de uma aferição, é muito maior que o novo. É melhor comprar o novo.
né? Porque as empresas, a gente aprende, né? Que no fabricante já existe uma bancada específica que faz essa validação. Aferição. Então, você compra um novo, ele já vem com certificado. Agora, o seu velho lá, você tem que tirar, levar para uma bancada, o custo disso é altíssimo. É muito alto. Então. Patrícia. Mas eu estive na Alemanha, inclusive, para tentar absorver esse sistema na época, mas não foi possível. Sim, entendi. Patrícia, você falou em 4 possibilidades de medição, certo? Isso. Pela tua experiência, né? Você que instala esses equipamentos, que você faz medição e assim por diante, qual deles tem sido a tendência dos condomínios em escolher? A tendência é o metro cúbico linear, que é pegar o valor total da conta em reais, dividir por quantos metros cúbicos e encontrar o coeficiente, por exemplo, R$6, água e esgoto, e aí multiplicar. 3 metros cúbicos daria R$18, 30 metros cúbicos, R$180 e assim por diante. Apartamento fechado não paga nada. A área comum, só a taxa da área comum. É o que sobrar, né? Isso, o que sobrar e dividir igual para todo mundo. Se for apartamentos que têm cobertura e apartamentos tipo, às vezes eles fazem por fração ideal essa diferença. Certo, tá. Bom, de qualquer forma, esse cálculo, ele favorece o cara que é gastão. Isso. Certo? Sim. Que o cara que gasta muito, que ele teria uma faixa que estaria já naquela escalonamento exponencial da Sabesp, ele vai pagar menos, porque Sim. a média vai estar para baixo. Exato. Isso é um problema, né? Isso acho que aí quebra um pouco a questão da lei, né? A intenção da lei foi realmente essa medição para que essa pessoa gastasse mais e pagasse nessa Sabesp, nessa tabela, né? Mas, infelizmente, eu até falo, isso é um contrassenso, porque essa pessoa, um apartamento vazio que gasta pouco, ele acaba cedendo metros para essa pessoa gastar mais, porque essa Sabesp olha 10 metros para cada um. E quando ela tira a média, traz todo mundo para baixo. Então, essa pessoa gastona, ela é protegida, né, beneficiada. Eu acho que é uma questão de cultura que a gente tem que divulgar ao longo do tempo, o pessoal entender que essa tabela da Sabesp existe por um motivo e trazer ela para dentro do condomínio. Isso é uma coisa que a gente vai levar tempo, porque não sei quem participa da Assembleia, depende de quem vai, né? E acaba tendendo para essa... Vamos fazer tudo igual, o né? interesse, né? Aquela questão mais social, todo mundo paga igual, né? Mas a gente é muito neutro. Assim, a gente explica os métodos, mas a gente não escolhe o método. Não induz nem fala, você tem que fazer esse, né? Certo, eu acho que é o correto. E aí a gente só fala, você tem que aprovar um método aqui para homologar na ata, porque a Assembleia é soberana. Sim. E o que você decidir aqui dentro vai estar decidido. Só que a gente não induz, a gente fala, tem esse. E aí eles votam, além da empresa, o método. Eu acho mais justo votar e escolher o método. Concordo com você. Agora, pode ser que tenha outras cidades que tenham essa situação, né? Eu, como tenho condomínios em Campinas, Sim, né? Campinas tem uma situação interessante, né? Porque na medida que a construtora entrega o prédio, aí a responsabilidade do condomínio acabou. Porque eles instalam os medidores, eles cobram individualmente cada apartamento e a área comum já é rateada para as unidades também. A Sanasa, daí sai o Habite-se. Isso. O Habite-se já sai com a medição individualizada pela Sanasa. Isso. Isso é uma particularidade. Então, é uma coisa que para o síndico, em termos de gestão, é um problema a menos para ele gerir. Sim. Mas eu acho que é a única cidade do Brasil que faz assim. As outras não querem absorver porque eles acabam absorvendo um custo, uma manutenção, vamos dizer, uma culpa de ter que resolver esse problema que 99% das concessionárias do Brasil que eu conheço não querem absorver esse problema nem para água nem para o gás. Tá. Não, eu entendo. Mas realmente Campinas tem isso. Tem uma particularidade né? mesmo, eles têm essa... Agora, Só deixa eu colocar um gancho rapidinho. Faz favor. Eu fiz um estudo, assim, eu fiz estudo para poço artesiano, só para pegar o gancho. Se você tem Sabesp, você consegue colocar um poço artesiano. Você chega na Sanasa, não tem como. Na região de Campinas, matematicamente, não fecha um poço. Porque essa forma de cobrança não permite você descontar a água que você tira do poço. Então fica só uma observação aí. Que é uma particularidade que inviabiliza poço artesiano em condomínios em Campinas. Aqui em São Paulo, o poço artesiano, você tem que pagar só o esgoto, sim, certo? Sim, descontar. A parte da água não, porque você gasta para produzi-la, né? Mas tem um limite. Mas tem que homologar, né? Você tem que homologar o poço. Mas tem um limite, a tarifa mínima também. Então depende, se você estiver muito perto da tarifa mínima, também não vale a pena. Né? Tem prédio, por exemplo, tem um prédio em São Paulo,
que eles estão dentro da tarifa mínima. Então, qualquer economia de água nunca não muda nada. Tipo assim, o jardineiro quer regar o jardim, pode regar, porque tem água dentro da cota, está sobrando, né? Então, a gente vai sempre tá pagando a cota mínima dentro das 120 economias, no caso desse prédio. Eles consomem 5 a 7 metros por média por apartamento. Por apartamento. Então, adianta, tem quase 3, 4 metros para cada apartamento gastar mais. Sobrando, né? Sobrando. Então, não tem nem como... Até individualização num prédio desse, que é um prédio antigo, né? Não dá fisicamente, porque lá tem... tem 30 prumadas de água dentro do prédio. Então teria que ter vezes 15, né? Faz as contas, isso aí é um caos. E não tem como individualizar, mas mesmo não vale a pena porque matematicamente é tudo tarifa mínima, eles pagam. Todos são tarifa mínima, né? É um custo muito alto quando o prédio é muito antigo. Aí tem que fazer muita obra, principalmente se tiver aquela válvula de descarga tipo hidroacionadora de parede, que aí a tubulação é diferente, né, de 1,5 polegadas. Então, realmente é um custo alto, é um impacto que quebra tudo e o benefício, o retorno não demora anos, se tiver. Né? Eu tô com 2 prédios assim, não tem como realmente... tem muita prumada, o perfil é... Os prédios que dá para fazer a individualização, mesmo... não precisando a construtora ser entregue naquela época, mais ou menos de 2007 para frente. Ah, tá. Do ano de... uns 20 anos no máximo, de 18 a 20 anos. 18 a 20 anos é viável fazer essa individualização. É claro que a gente faz uma visita técnica sem custo, a gente faz uma análise para verificar se é possível, mas é uma média de prédio de 18 a 20 anos para cá. Tá. Vou falar um caso atípico aqui nesse prédio que eu fui síndico. Tem uma prumada central que alimenta o apartamento, mas existe uma torneira na churrasqueira, na varanda. Ela não passa... Meu prédio é igual. Não passa, é outra linha. É outra. E aí acontece... Ao longo do tempo a gente descobriu que tem algumas unidades... Área comum, né? Que fizeram alguma ligação de buscar essa água para alimentar o apartamento, você acredita? A gente percebia isso no perfil de consumo. Não, é difícil de provar, porque você ter que quebrar o apartamento da pessoa, mas tinha esse perfil de consumo que indicava que uma pessoa estava usando essa água. O apartamento que eu moro é assim também. Eu acho um absurdo. Não é ser assim. Assim já está no construtivo, né? Deve algum erro que não unificou as prumadas. Mas o mais absurdo é a pessoa querer levar vantagem em cima de vizinhos de uma mesma comunidade, né? Independente do padrão. Médio, concordo com você. Alto, eu acho um absurdo sempre ter alguém que quer levar vantagem em cima do vizinho. Isso é uma coisa que me incomoda, porque aí já chama caráter, ética, já vai para outra esfera, né? Claro. Começa do tipo da tabela que cobra, da maneira dele pegar uma prumada que não está medida e fazer uso mais intensivo, né? Até tomar banho na academia, a gente tem isso também. Ah, não, é que tem gente também que fala que nem toma banho no apartamento. Não, mas cada perfil. Eu vou contar uma coisa. A gente está com 260 mil pontos, mais ou menos, de água quente, água fria e gás, né? Quase batendo 300 mil até o final do ano. E a gente só tem... Agora está na moda o Reclame Aqui, né, gente? Então deve ter 13 Reclame Aqui. É muito pouco pelo número de pontos que a gente tem. Mas a gente tem gente reclamando que a conta de gás está errada e a gente só mede a água. Então não dá. Tem gente que fala, eu tomo banho na academia, no clube, eu não tomo banho na minha casa e a conta está errada. Então não tem parâmetro para reclamação. Apesar da gente ter pouca, dessas poucas, meia dúzia era dúvida de consumo. O resto... não tinha eira nem beira, que nem dizia minha mãe. Sim, isso mesmo. Olha, eu vou contar uma história que eu vivenciei, né? Como síndico. Um casal, né? Casal recém-casado, não se conformava com o valor da conta de água, né? E vinham reclamar mês após mês, etc. Aí eu chamei a empresa que fazia a medição, né? Tinha um profissional muito gabaritado e tal, e aí começamos a conversar, né, com a família para entender exatamente o que estava acontecendo. O que a gente descobriu, né? Primeiro, eles davam banho no cachorro na água quente todos os dias. Todos os dias, né? A empregada, que tinha a empregada todos os dias, ela usava a máquina de lavar roupa todos os dias, né? Então começou a se fazer essa análise e se chegou à conclusão até que eles estavam pagando pouco pelo tipo de vida que eles tinham. Hábitos.
né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas precisam parar um pouco para pensar, né? E quando a medição é de uma residência, eu já morei numa residência, e eu lembro que de um mês para o outro, assim, a conta veio 5 ou 6 vezes mais cara, né? Porque também entrou lá no exponencial. E eu fui ver, eu estava com um vazamento, né? E isso justificava aquele aumento. Então você tem a preocupação de rapidamente sanar aquele vazamento para você não ficar pagando uma conta de água elevada. Exato. Né? E isso vale para os apartamentos também. Né? Tem pessoas que têm banheiras, pessoas caixa que... acoplada. Caixa Caixa acoplada é o pior lugar para vazar, porque você não percebe. Ela fica vazando fio de água, você não percebe. Exato, né? Às vezes a torneira, a pessoa não dá a mínima para aquela torneira, gotinha, você né? só trocar um reparo e resolver o problema, né? Então a gente vivencia isso. Agora, vou pegar só um exemplo, só para pegar um exemplo também. A vantagem de você ter uma medição individualizada. Aí foi pegando o exemplo do Gás. Essa unidade ela tinha problema de consumo, e aí por causa daquela antiga que tinha saído, voltou, entrou uma nova. Alguns apartamentos que estavam com dor de cabeça, a gente falou, tem que trocar o medidor. E ele trocou. E a vantagem dessa nova empresa é que ela dava uma medição diária. Você tinha um relatório diário. Também. Aí nisso ele não tinha logado, eu falei, peraí, deixa eu logar para você. Eu loguei. Falei, o que acontece toda terça aí no seu apartamento? Aí eu falei, empregado. Então, quando você viu o gráfico, tinha um pico absurdo de consumo. Acabou o problema, porque ele entendeu que o problema era empregado, que a Lúcia que ela fazia no apartamento estourava o consumo de gás naquele dia. E às vezes é isso, se você tem esse monitoramento... ela liga as outras, deve ter usado para tudo. E aí você faz esse monitoramento, você consegue identificar. Isso é a vantagem também, ter uma medição individualizada com dados diários, tá? Só para complementar um pouco. Não, é verdade. Eu queria perguntar um pouquinho para você do seu medidor, porque você disse que você fabrica o seu medidor. Não, a tecnologia. A tecnologia. Isso. Tá. A nossa Mas ela é exclusiva sua? Não. Não? Mais ou menos. Ela não é exclusiva nossa. A tecnologia é própria, a gente desenvolveu o hardware, o software, tudo. Mas ela é uma tecnologia aberta, é um protocolo aberto que manda comunicação para a American Tower. Chama IoT, a internet das coisas. Então ela é leitura diária. O medidor a gente absorve qualquer marca de fabricante, desde que ele não seja encaixado. Existem algumas empresas mais engessadas que encaixam a tecnologia do medidor. Não é o nosso caso. A gente usa medidores com sensores de pulso, né, que é RID ou sensor Hall, e esse sensor é ligado na nossa tecnologia. Então a gente pode absorver prédios que já têm um medidor e a tecnologia não está funcionando, ou tem algum problema, a gente pode colocar só a tecnologia. E pode usar com qualquer marca de medidor, desde que ele seja aprovado pelo Inmetro. E a nossa tecnologia é homologada pela Anatel. Mas a gente não amarra ninguém contratualmente. Nosso contrato é de 12 meses, com aviso prévio de 30 dias. Então ele consegue ler a nossa tecnologia, porque ela é aberta, ela não é fechada. Apesar da gente ter desenvolvido e homologado na Anatel, ela é uma tecnologia aberta. É como se fosse uma portabilidade. Você pode sair da TIM e para Vivo e para Claro. É mais ou menos isso. Deixa eu só tentar entender. O que você está falando assim, existe um medidor, que é o aparelho que mede o fluxo de água e lá. Sai o RID, o sensor. Ele gera um pulso, né? Isso. De alguma forma ele gera... 10 litros, ele dá um contato, seco dá um pulso. A sua tecnologia é esse equipamento que lê esse pulso e manda para uma central, que aí você gera um banco de dados e aí gera conta. Vai direto para a nuvem. Sim. Ele vai automaticamente para a nuvem pela internet das coisas. Entendi. A captação... Porque tem algumas o cara tem que vir no prédio. Isso, antigamente era assim. Entendi. Chamava walk-by. Tá. Que a gente tinha um handheld que a gente passava e pela antena a gente lia. Hoje não precisa. Entendi. Elas se conversam e mandam automaticamente já para a nuvem. E aí de lá já vai para o nosso software e já vai para a administradora ou para a concessionária, e cada morador, por causa da LGPD, tem o seu login sem individual. Então hoje a gente está tendo um medidor de água no prédio, você traz a sua tecnologia e vê se é compatível. Se for compatível, a gente só precisa trocar realmente esse leitor de pulsos e essa tecnologia de nuvem, né? Por exemplo, se a construtora colocou um medidor que dá para acoplar esse sensor de pulso, aí dá. Entendi. Agora, se ela colocou um medidor que é todo fechadinho, assim, analógico, não dá, porque ele não absorve nenhuma tecnologia. Aí tem que trocar o medidor. Isso. Agora, Patrícia, você que está há muito tempo nesse mercado,
Por que tantas empresas desse segmento quebraram e deixaram de existir? Deixaram os clientes na mão? Eu acho que é muita coisa. Uma é talvez o atendimento, a outra é a má instalação. A gente é preocupado com uma equipe totalmente treinada, qualificada. A gente tem seguro de vida dos colaboradores, a gente tem o seguro de obra, que a gente tem uma pólice de 1,5 milhão caso aconteça alguma coisa. Então, assim, a gente é muito especializado no atendimento rápido, emergencial. Em até 4 horas a gente faz o emergencial. E se o problema for nosso, a gente corrige. Até 48 horas para analisar o consumo mais profundamente e dar um retorno. Legal. Então, eu acho que a gente dá um plantão no condomínio também para tirar dúvidas, ensinar até como baixa o aplicativo. Eu acho que o atendimento é tudo, não só para medição individualizada, claro, mas para qualquer coisa. Claro. E a outra coisa, assim, às vezes você quer abraçar o mundo e não consegue, né? Uhum. Então, a gente faz aquilo que o nosso pé pode alcançar. Tá. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu não faço prédios antigos, eu não faço retrofit, eu não quebro apartamento, porque eu sei que eu vou ter problema. Claro. Então, a gente trabalha dali para frente. E eu acho que é tudo isso. As empresas quebram, às vezes o protocolo é fechado, a tecnologia é totalmente engessada. Então, realmente, que nem aconteceu com essa empresa que foi embora do Brasil, só ela, até hoje, lia ela. Então, eu acho que o consumidor ele também tem que estudar muito e não acabar absorvendo uma tecnologia que só aquela empresa lê. Uhum. Porque, senão, ele vai investir em 700 unidades e vai acabar tendo que fazer tudo de novo se não estiver satisfeito com a empresa. Uhum, é um cuidado que tem que ter na hora da entrada. Isso. Né? Vamos sair um pouquinho da água, vamos falar do gás agora. Uhum. Né? O gás, a construtora não é obrigada a entregar o medidor, ela só tem que deixar o cavalete para se instalar o medidor. Isso. Tá certo? E a Comgás, aqui no estado de São Paulo, ela oferece o serviço direto? Olha, há um tempo atrás eu já fiz alguns pilotos com a Comgás, com uma equipe que já está aposentada. Eu falo que é os grandes gasossauros. Amigos meus que fizeram normas comigo da VNT e tal. Depois eles pararam, quando mudou para Cosan, né, que é do grupo Shell. Uhum. E agora, eu sei que o ano passado eles estavam retomando. Inclusive, a gente está levando sistemas, o nosso, e tem alguns sistemas já homologados lá dentro para ser avaliado. Mas ainda não sei se foi implantado. Mas está indo pouco a pouco, assim. Tá. Não sei exatamente como está. Atualmente, o gás é mais por autogestão mesmo. A empresa vai, instala o medidor normalmente dentro do apartamento, na área de serviço, né? Ou embaixo do tanque, ou perto do aquecedor. Exato. E aí depois é individualizado e absorve dentro do boleto do condomínio também. Certo. Eu tenho 3 experiências, né, que eu sei que eu posso compartilhar. Um é um prédio de 1978. Uhum. Eu não sei por que a medição de gás lá é individualizada. Existe uma casa, uma sala no térreo. Isso. E aí sobe um tubo para cada apartamento. Mas, né, uma coisa assim absurda. E assim, está me dando dor de cabeça. Desde a época da construção? Desde 78. E está me dando uma dor de cabeça. Porque mas são garrafões que tem lá? Não, com gás. Gás com medidor, tudo. Só que está me dando dor de cabeça porque é uma tubulação de 1976, imagina a peneira que ela está virando. E está dentro da estrutura do prédio, não é a tubulação externa. Então tem plano de vazamento. Ano passado eu fiz teste de tanqueidade, achei acho que bomba relógio isso aí. Sim, achei uns 38 apartamentos com vazamento. Aí existe uma tecnologia de resina, a gente conseguiu salvar, né? A parte de instalar externo, a gente está falando ali cerca de 600 mil reais para fazer um investimento de 120 apartamentos, é um valor 5 mil para cada apartamento. É alto. Então isso é uma fotografia. Depois tem uma fotografia mais da década de 2000, que é o medidor era debaixo do tanque. Que o cachorro comia. Isso, esse é o problema. A gente tem esse problema, o cachorro rói o cabo e perde a medição. Mas a maioria é labradora, tranquilo. Sim, então. E aí, se não tiver labrador, tudo bem. Aí o cara quer que o condomínio pague ainda, né? Mas tá aqui roído, gente, pelo amor de Deus. E essa debaixo do tanque, realmente, a Comgás não entra, porque a Comgás, ela fala, tem que ter a liberdade de fechar a medição, o registro. Se eu não puder fazer isso, eu não pego a medição. E mais recente, os prédios novos que eu estou pegando, que a Comgás instala no andar. Existe todo um sistema de ventilação lá por norma. Alguns sim. Sim, aí a medição, a própria Comgás instala no andar um medidor de gás para os apartamentos. Aí, ou seja, sai também da gestão do prédio essa medição de gás. Mas nem todos, né? Sim, são alguns. Tem que estar num projeto. É questão de espaço, né? Se eles têm shaft, vamos dizer assim, corredor para instalar armário e fazer isso, funciona.
Se é um prédio mais compacto, né, uma forma diferente, realmente não tem ventilação, não tem. Mas é uma forma, são essas 3 experiências que eu tenho no mercado. Exatamente. Então é bem isso. diversificado, vamos dizer assim, né? Antigamente fazia uma bateria no térreo. Aí depois mudaram para a área de serviço, agora é muito misto. A maioria ainda é na área de serviço, só que eles antes era embaixo do tanque, molhava também, Sim, tudo. sim. Agora eles fazem mais superior para ninguém mexer, porque às vezes também pode estar varrendo, passar vassoura. E quem mora em apartamento quer ocupar todo o espaço. E coloca um armário. É verdade. Então, assim, Deixa eu falar um caso desse. a gente explica que não pode ter armário, de acordo com o regulamento interno predial das concessionárias de gás GLP e gás natural, porque o gás não pode ficar confinado. Sim, sim. Ele tem que ter ventilação e circulação. Mas mesmo assim as pessoas insistem. A gente tenta pedir para eles furarem, tirar o fundo, até para caber o medidor e para ventilar. E fazer aquelas portas com veneziana. Mas é complicado. Todo mundo. complicado. É complicado. Eu tive um caso, um prédio bem assim, né? Eles entregaram somente o cavalete, né? Só O cabidezinho amarelo. Sim, é o U, né? E aí a gente individualizou, aprovaram. E aí quando foi entrar no apartamento do subsíndico ainda, né? Que é o conselheiro, era o conselheiro. Ele tinha colocado um armário pequeno, ou seja, não tinha que cortar o armário. E ele, como ele derrubou uma parede, ele levou o quadro elétrico do prédio pro lado do medidor de gás. Então, ou seja, Bomba relógio. ia virar uma bomba relógio. Imagina a situação, né? E aí, isso foi antes da... Aí não tem o que fazer, né? Tanto que esse prédio eu saí, eu nem vi como terminou isso. Mas realmente, ele colocou um quadro elétrico, tudo no mesmo quadro, mesmo num gabinete fechado. Aí você fala, meu Deus, não tem como resolver, né? Saiu uma faísca que explode. Então. Mas são, sim, coisas que o morador acho que não tem conhecimento. O pessoal, que você falou bem, quer aproveitar cada metro quadrado. Na verdade, tá no manual do proprietário, mas ninguém lê, né? No caso desse apartamento, você tinha que realmente não fazer a medição, entrar com uma ordem de modificar tudo que ele fez para poder instalar o medidor e garantir pelo menos um mínimo de segurança no apartamento, né? Mas se ele era do conselho, ele não vai querer fazer Então. isso. É difícil. É difícil, a gente trabalha com isso, é difícil. Boa. Me diga uma coisa, você considera que fazer um retrofit para poder fazer a medição de água é mais difícil que de gás ou é a mesma coisa? São diferentes, porque assim, a de gás tem empresas homologadas pela Fiesp e a Brinstal, que a Comgás indica, por exemplo, ou as empresas de GLP indicam, e aí eu acho que o gás ainda é mais fácil, porque é uma prumada só única. Mas a água eu acho mais complicado, porque quando tem a válvula tipo hidro, tem que trocar primeiro para a caixa acoplada, e depois tem que unificar, daí ou leva para os andares, ou leva para o barrilhete. Então eu acho que a água, o impacto é maior, a quebra é maior, tem que reformar o apartamento, é muita coisa, é mudar a furação do vaso do esgoto, forro de gesso, Nossa. é muita coisa, armário, piso, azulejo, às vezes o azulejo é antigo. Não tem reposição. Não tem, então assim, eu acho que a água, o impacto é maior e o custo-benefício, na minha visão, não compensa. Tá. Mas existem empreiteiras que talvez façam essa obra. Certo. Eu tive um caso mais pro gás, né? Meu prédio, que eu fui síndico, nunca tiraram sempre foi autogestão, a medição de gás. O prédio vizinho, que é o primo, né, irmão, o pessoal bancou isso. E foi realmente 5 mil reais para cada unidade, cerca disso. E tiveram que fazer uma bateria, tanto tem uma parte ficou na cobertura, lá no barrilete, e outra parte ficou embaixo. Porque aí você pega 15, 20... Quantos apartamentos tem lá? 4 por andar, 28 andares. Então você imagina, é muito cano. Mas esteticamente não fica bonito. Ficam vários canos passando na fachada do prédio. E isso para ter a medição da Comgás, né? Então, só que assim, a Comgás também tem tabela progressiva para o consumidor individual. Quando você vai para a medição coletiva, é uma tabela diferente, uma tarifa menor. Então tem isso. Manter a medição coletiva do gás ainda pode ser uma vantagem. Ainda mais se você tem poder, depende do seu tamanho do prédio, você tem poder de barganha também, né? Porque quando você fala que vai colocar o GLP, que também é uma possibilidade, né? A Comgás vai lá e dá uma reduzida na tabela para você pagar uma tarifa melhor para o coletivo. E se você é um consumidor individual direto com a Comgás, esquece. Você paga a tabela do consumidor e morre de assunto, e a tabela progressiva, né? Mas então, os dois... não é impossível, tá? Eu não posso falar que é impossível, porque existem empresas que fazem. Sim. Mas o custo é alto. Não compensa. Eu realmente acho que não compensa. Agora, você falou uma coisa no início que eu queria puxar aqui, que é a questão do meio ambiente, né?
O que que a medição da água, também do gás, pode trazer de resultado para o meio ambiente? Bom, primeiramente, eu falo que a justiça social, cada um pagar o que consome, eu falo que a conscientização ambiental vem no amor ou na dor. O amor é porque tem gente que fala, olha, vamos cuidar do meio ambiente porque a água é um recurso finito. Então a gente vai economizar porque eu gosto de economizar, né? Eu gosto de tomar um banho mais rápido, juntar toda a roupa para lavar uma vez por semana, puxo a orelha do meu filho para ele ir mais rápido no banho. Então essa é uma conscientização ambiental do consumo. E eu falo que é na dor, porque a pessoa só arruma o vazamento, só faz isso quando a conta vem alta. Né? Então, essa é uma das coisas da conscientização ambiental. Outra coisa é a facilidade de identificar tanto o vazamento quanto as manutenções, porque se eu individualizo, tem 100 apartamentos, eu sei exatamente qual que está vazando. Mês passado, a gente pegou uma senhora que morava sozinha, ela tinha um vazamento tão grande que veio R$8.000 a conta dela, sozinha. Então, a gente não saberia que tinha esse consumo se não tivesse individualizado. Então, isso também é uma conscientização. Além disso, como a manutenção é ponto a ponto, você consegue saber o problema ali, isso acaba tendo, né, na própria manutenção, de menor impacto, até na individualização do gás, que por solda, tudo, redução de CO2. Então, eu falo que é grande os benefícios da conscientização ambiental. E fora isso também, que não tem a ver com a conscientização ambiental, mas tem a ver com a individualização, é que o imóvel valoriza de 7% a 10% também. Então, eu acredito que é irreversível os benefícios que vêm, tanto para o meio ambiente, quanto a valorização do imóvel após a individualização. Tá. Agora, um número que eu acho que você deve ter. Você está com o prédio sem individualização funcionando. Na hora que você implanta a individualização, quanto é que cai o consumo geral de água do prédio? Então, isso é uma coisa que depende do hábito, porque se a pessoa tem uma jacuzzi e encher a jacuzzi todo dia, o consumo daquela unidade não vai cair. Em média, se economizar, reduzir os vazamentos, em média de 25% a 30% pode cair. Né? Mas depende do hábito. Eu não posso falar assim, é 30% e isso não vai acontecer. Do perfil, mas do normalmente empreendimento. Nós temos condomínios grandes. Eu tenho um condomínio de quase 1.600 unidades, um condomínio misto, que tem comercial, residencial, shopping, um monte de coisa. E esse condomínio gastava da área comum, se eu não me engano, quase R$200.000. E aí caiu 60% ali. Nossa. Entendeu? Mas depende do hábito de cada condômino e também da forma que vai ser utilizada a área comum. Certo. Interessante. Tá, aproveitando, né? Não sou entrevistador aqui, mas nós estamos batendo um papo aqui. Existe agora um conceito do mercado residencial e não residencial. O NR. Como é que está funcionando essa interação? Porque eu sei que parece que dá um problema com a com gás, porque como ela olha economias, o residencial ela entende como cada unidade, cada apartamento é uma. Mas quando você começa a falar em NR, ela está enxergando a NR como uma área comercial. E aí não seria... outra tarifa. É outra tarifa e até a forma de economia. Ela enxerga... Tem 30 não residenciais no prédio, ela não entende como 30, ela entende como uma. É isso mesmo? Isso aí como que vocês estão trabalhando com isso? Tá bem confuso, tanto na parte das concessionárias, quando medem de água, quanto de gás. E aí a gente está estudando isoladamente cada um, porque assim, eles estavam colocando em prédios residenciais tarifa comercial porque era misto. E aí a conta aumentava. Tá bem complicado essa divisão, eu não sei como foi essa sacada de NR. Sim. E às vezes a NR é menor do que o apartamento tipo também. Sim. Né? Bem menor, porque às vezes não tem nem chuveiro, só tem um ponto só ali. E a gente está estudando caso a caso, junto com as administradoras de condomínio e com as concessionárias, para chegar num ponto comum mesmo. Porque a diferença de tarifa é absurda. Tem um prédio empresarial, absurdo. Para você ter uma ideia, eles estão pagando, boa parte dele é R$60 um metro cúbico de água. É mais barato, é mais caro que um caminhão-pipa. Mais caro que um caminhão-pipa. Então, porque é em comercial. E a tarifa lá realmente é bem agressiva. E aí, como se você coloca esse foco comercial num apartamento estúdio,
se você for pagar R$60 no metro cúbico, realmente você inviabiliza até o estúdio em si, né? Não dá nem para morar, nem para fazer o Airbnb. Não, porque imagina 60 cada metro cúbico de água. Os primeiros que a gente pegou para administrar, a concessionária não sabia como resolver o problema. Exato. Nem ela sabia. Nem ela sabia. Nem ela sabia, a gente tinha que ficar mandando notificação, avisando, pedindo, e o feedback é muito demorado. Sim. Uma coisa que eu até esqueci de falar, lembrei agora, a individualização, vamos supor, no litoral, né? A gente está com um projeto de expansão em vários estados e litoral. O que acontece? No litoral, às vezes você tem um apartamento de veraneio. Sim. Você vai lá uma vez por ano e você não quer alugar. Você teria que pagar quase nada, né? Então, na individualização é o justo, ou até a taxa mínima que seja. Agora, tem apartamentos que, além de morar no litoral, tem gente que faz Airbnb, vai 5 a 10 pessoas, 20 pessoas. Então, a individualização também é justa para isso. Verdade. Né? Quem faz o Airbnb, quem aluga o apartamento para um número ilimitado, às vezes, de pessoas, às vezes você fala que vai 8, mas foram 12... Aí a individualização também é justa num apartamento, por exemplo, de veraneio, de locação de Airbnb. A família padrão é 3, 4 pessoas. Esse cara leva sempre 10 pessoas. Às vezes mais até, né? Então, isso também é um fator de conscientização ambiental, de economia e de justiça. Certo. Não é justo você pagar pelo vizinho, você e sua esposa sozinho, uma vez por ano, e eu alugo todos os dias o meu apartamento pelo Booking, pelo Airbnb. Sim, é verdade. Pessoal, o tempo passou. Eu nem sei que horas... Nossa! A nossa conversa foi extremamente importante e agradável. Sim. Né? Verdade. Eu queria agradecer muito aí a colaboração de vocês dois, né? Obrigado. Com colocações aí muito importantes. Aprendi bastante, né? Relembrei algumas coisas. Foi muito legal. E aqui, Patrícia, tem uma coisa. Quem vem, volta. Com certeza. Viu? Posso falar isso. Tá aí o Sardelari que não me deixa mentir, né, Sardelari? Com certeza. A conversa fluiu maravilhosamente, assim. Eu também aprendi muito com vocês. Que bom, Patrícia. Muito obrigado e eu fico muito satisfeito da gente poder ter trazido um assunto que é tão instigante, tão importante na vida condominial. Sim. Tá certo? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. A gente que agradece. Agradeço a audiência. E você que está aí conosco, sempre nos prestigiando. Próxima semana estaremos aqui de novo com um novo assunto e novos convidados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Até mais.